Vamos para mais uma correção do dia. Hoje, 8 de fevereiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice. O mini índice hoje entregou uma movimentação bem direcional, bem técnica, comparado com o pregão anterior, né? Mas vamos lá. A gente tem o preço abrindo em primeiro momento em gap de baixa, entrega uma movimentação fecha em um período vendedor, no primeiro período, onde entra a pressão de compra na sequência, buscando sua região de máxima. Com isso, a gente vê que o preço se mantém dentro dessa lateralidade, até então, até o momento aqui, né, formada no dia anterior. Aqui dentro, rejeita um pouco, buscar a região de mínima, entra uma pressão de compra, entrega movimentação compradora, mas não tem continuidade. Então, assim, eu não vejo gatilhos também, dado esse embolo de médias, região de gap 200 mais acima, apesar dela estar flat, né, que ela tinha sido rompida no pregão anterior. Mas vamos lá. Se a gente olhar bem, a gente tem uma 50 rompida aqui no pregão anterior, preço negocia em cima dela, onde hoje nós temos o afastamento dela, posteriormente voltando na região dela. A gente vê que o preço deixou essa seguinte movimentação: samba em cima dela ontem, abre em gap de baixo, se afastando dela. Posteriormente a gente tem um preço testando ela novamente para cair de novo. Então a gente tem um pullback pré-rompimento de 200 nessa regiãozinha aqui. Mas é um gatilho, uma operação difícil de ser tomada no exato momento, mas deixou um ótimo gatilho, uma nuvem negra nessa região com stop de 200 pontos. A priori o preço se mantinha dentro da lateralidade do dia anterior. Posteriormente temos o preço entregando uma pressãozinha de venda, o preço rejeita essa região, testa a região de mínima, mas rejeita, deixa uma rejeição aqui, onde dentro de um cenário mais micro, o que a gente tem? A gente tem um preço rejeitando venda, entra a pressão de compra, temos um pullback nessa região de médias, onde deixa um gatilhozinho comprador. O ideal seria o que? Veio, rejeitou, sambou e foi para cima, mas não é o que acontece. A gente tem um preço fechando em um candle vendedor, desenhando um possível pivô de alta, falhando possível continuidade. O que mais me confortava para essa tomada de decisão era nos 10. Nos 10 a gente tinha esse preço aqui sendo formado, a gente já tinha essas médias descendentes, a gente tinha esse preço, este período sendo formado. Então, sim, pegando nos 5, eu anteciparia nos 10, nos 15. Também tínhamos esse cenário de pullback, mas nos 10 estava mais claro. A gente tinha aqui um cenário de possível pivô de baixa, né? Onde, feita a venda, pum, a gente poderia trabalhar esse pivôzinho de baixa, onde trabalharíamos sua antecipação, porque até então não havia sido confirmado. Nos 10, no candle seguinte, a gente tem esse candle fechando, fortalecendo o cenário vendedor. Dado isso, temos o preço sendo confirmado. Primeiro alvo do pivô, segundo alvo do pivô. Segundo alvo do pivô é atingido em linha reta, onde posteriormente a gente tem um preço buscando o terceiro alvo do pivô. Antes de buscar o terceiro alvo do pivô, tínhamos um preço já esticado, inclusive da sua média de 20. Inicia um processo corretivo, entre aspas, de livro, porque a gente tem de fato um preço afunilando aqui, e olha a queda do volume, muita queda no volume. Após a chegada da 20, a gente tem um forte candle vendedor, aumento no volume de livro, novamente de livro, confirmando a estrutura também de triângulo. Porém o preço atinge o terceiro alvo do pivô. A gente não teria alvo se não
esse alvo desse pivô macro de baixa iniciado no dia anterior, que foi confirmado hoje. Poderíamos trabalhar seu primeiro alvo. O primeiro alvo era a região do terceiro alvo do pivô do dia, então a gente busca o seu segundo alvo, cabeça do início do pivô, cabeça do pivô, confirmação do pivô, segundo alvo do pivô, crava no segundo alvo do pivô, perde inclusive relevantes retrações dessa alta, que seria B1.8, esse 50%, para ver o quão estava forte esse dia de hoje, bem tendencioso. Crava na região do segundo alvo do pivô, temos um preço deixando uma falha de fundo, com forte divergência com estocástico. Possível venda aqui na superação dela, onde a gente tem um pivôzinho de alta nos 10 minutos. Temos um pivô escondido nos 15, desculpa. Sombra inferior, sombra superior, sombra inferior, que anda gatilho. Mas, dada a pressão de venda e a proximidade da 50 descendente, que não havia sido testado em toda essa queda, arriscada a compra, onde a gente vê que ocorre o rompimento da 50, mas o preço não afasta dela, se mantém nela, que se a gente olhar nos 15 minutos é a 20. Basicamente foi isso. Dia de hoje, um dia ótimo, bem técnico, só que eu vejo apenas duas operações, esta venda e esta venda. E já no mini dólar, o que a gente tem aqui? Um dia completamente complexo, com muitos gatilhos falsos, que foi basicamente assim: a gente tem um preço abrindo em gap de alta, onde vindo de movimentação já complexa, que foi do dia anterior. Em primeiro momento, o que a gente tem aqui? A gente tem um preço totalmente lateral, amplas sombras, mas até esse momento, o que a gente tinha? Nós tínhamos apenas um preço lateral, certo? Deixando seus fechamentos mais altos que os anteriores e abertura e fechamento mais alto, onde a gente tem a chegada da média móvel de 20, onde tem esse ótimo gatilho comprador, onde no índice já desenhava o movimento vendedor. Então eu vejo uma possível compra nessa superação. Na sequência, plau, é stop, onde o preço fica mais lateral ainda. Chegando aqui, com esse contexto desse preço no momento completamente lateral, nada a ser feito, absolutamente nada a ser feito. A gente vai seguindo, onde pós-teste na 50 entra a pressão de compra. Entrou a pressão de compra, o que nós temos aqui? Um ótimo gatilho comprador, pullback, pós-rompimento de lateralidade ancorado pela 9, com a perna altista, desenhando um possível pivô de alta. Ótimo gatilho. O que acontece na sequência? Plau, stop novamente. Mas nessa região a gente tem um preço defendendo esse região de 61.8, VWAP e 50. Dado o cenário do dia até o momento, eu vejo uma arriscada compra, onde a gente poderia excluir isso aqui. Dados os dois gatilhos falsos, eu prevejo um dia completamente complexo. No início mesmo, que a gente vê que tem agressivas movimentações, amplas sombras, superior, inferior, um ativo sem direção, apesar da movimentação de respeitar o canal de alta, mas é um canal estreito. Mas ocorre a continuidade. Plau. Temos o preço atingindo o primeiro alvo do pivô, cravando a região do primeiro alvo do pivô, retorna aqui, deixa um pullback pós rompimento na cabeça do pivô e da estrutura da linha de retorno de alta. Temos um possível gatilho comprador nessa regiãozinha aqui também, nesse pullbackzinho, deixa o pullbackzinho, deixa um pivôzinho aqui, talvez um
uma comprinha na superação desse carinha aqui. Ocorre a continuidade, busca a região do segundo alvo e por fim não tem mais nada no dia, absolutamente nada. Um dia completamente travado. Dados os dois gatilhos, falsos gatilhos no início do dia, em minha visão eu já excluiria esse ativo no dia de hoje. Eu não operaria ele mais, a não ser que deixasse um claro cenário, né, para uma possível tomada de decisão, mas o que não ocorreu hoje. Completamente complexo, nem em time frames maiores também não houve gatilhos. A gente jogar num 10, completamente complexo. Certo? Talvez aqui, né, que seria o pullbackzinho. E aqui teria evitado a gente dos dois gatilhos falsos, esse e esse, dentro dos 10 minutos. Dentro dos 15 tem esse também, onde foi o pivôzinho de alta. Mas nos 5 minutos a gente tem gatilhos, e quem tomou essas posições aqui provavelmente atingiu o stop do dia, então acabou excluindo o resto do dia, né, desse dia completamente complexo. Mas em compensação a gente teve um índice bem direcional no dia de hoje, enquanto o dólar foi bem travado. E foi isso o dia de hoje, dia 8 de fevereiro de 2024.